Maravilha! Continuando as nossas conversas sobre o desenvolvimento histórico da arte capoeiragem. Capoeira, arte genuinamente brasileira. Vamos conversar sobre um homem importante da política brasileira da transição do século XIX para o século XX, que quando jovem era praticante da arte capoeira. Falo do Barão do Rio Branco. Vamos conhecer um pouco sobre ele. Homem culto, homem importante, homem da história do Brasil e praticante da arte capoeiragem. Barão do Rio Branco, diplomata brasileiro. Texto escrito por Dilva Frazão, publicado no portal E-Biografia. Dilva Frazão é bacharel em biblioteconomia pela Universidade Federal de Pernambuco e é também professora do ensino fundamental. Biografia de Barão do Rio Branco. Vamos lá. Um homem que vivenciou a transição do Império para a República. Um homem que viu a proclamação da República do Brasil. Um homem da transição do século XIX para o século XX. Um homem que ocupou postos no Império e na República. Um homem raro, ímpar e singular. Biografia de Barão do Rio Branco. Barão do Rio Branco, José Maria da Silva Paranhos Júnior. Nascido em 1845 e falecido em 1912. Barão do Rio Branco, 1845-1912, foi diplomata, advogado, historiador e político brasileiro. Foi ministro das Relações Exteriores durante o governo de 4 presidentes da República. 4 governos. Foi o segundo ocupante da cadeira número 34 da Academia Brasileira de Letras. Formação intelectual. José Maria da Silva Paranhos Júnior, o Barão do Rio Branco, nasceu no Rio de Janeiro no dia 20 de abril de 1845. Filho de José Maria da Silva Paranhos, o Visconde do Rio Branco, e de Dona Teresa. Em 1855, ingressou no Colégio Pedro II. Suas melhores notas sempre foram em História e Literatura. Desde cedo, ele era destacado nas letras. Em 1862, matriculou-se na Faculdade de Direito de São Paulo. Em 1866, vai para o Recife, onde termina o curso de Direito e trabalha em pesquisas históricas. Vida pública. Depois de formado, viaja para a Europa, onde visita as grandes capitais e se impressiona com as bibliotecas, acervos e arquivos públicos, especialmente com a Torre do Tomo em Portugal. De volta ao Brasil, passa a lecionar História e Geografia no Colégio Pedro II. Pouco tempo depois, tornou-se membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Em 1868, José Maria da Silva Paranhos foi nomeado promotor público em Nova Friburgo. Ainda em 1868, acompanha o pai, então ministro dos Estrangeiros, em missão diplomática ao Rio da Prata e ao Paraguai. Lembrando que a Guerra do Paraguai se dá entre 1864 e 1870. Em 1869, foi eleito deputado por Mato Grosso. Mostrou muito interesse pela campanha abolicionista e pela Guerra do Paraguai, questões que agitavam o parlamento imperial. Nesse mesmo ano, funda o jornal A Nação. Lança uma campanha em favor da lei do ventre livre. Carreira diplomática. Em 1876,
Depois de várias tentativas, finalmente José Maria foi nomeado cônsul-geral do Brasil em Liverpool e inicia sua carreira diplomática. Passava os finais de semana em Paris, onde instalou sua mulher, a atriz belga Mary Stevens, e seus 5 filhos. Acabou morando em Paris durante 25 anos. O título de Barão do Rio Branco. Em 1884, passou a integrar o Conselho Privado do Imperador, de quem recebeu em 1888 o título de Barão do Rio Branco. Logo depois da proclamação da República do Brasil, ele substituiu o conselheiro Antônio Prado na superintendência da emigração para o Brasil, cargo que exerceu até 1893. No dia 1º de outubro de 1898, o Barão do Rio Branco foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, sendo o segundo ocupante da cadeira número 34. Homem muito notável. As fronteiras do Brasil. Eis o porquê de o Barão do Rio Branco ser o eterno diplomata-mor das relações externas do Brasil. Vejamos. Das fronteiras do Brasil. O Barão do Rio Branco empreendeu diversas negociações com outros países, cujas fronteiras com o Brasil suscitavam dissoluções. Soluções diplomáticas. Os tratados que assinou com a Venezuela, Colômbia, Equador, Bolívia, Peru, Uruguai, Argentina e Guiana Holandesa definiram os contornos do território brasileiro. Homem muito notável das fronteiras do Brasil. Relerei. O Barão do Rio Branco empreendeu diversas negociações com outros países, cujas fronteiras com o Brasil suscitavam dissoluções. Os tratados que assinou com a Venezuela, Colômbia, Equador, Bolívia, Peru, Uruguai, Argentina e Guiana Holandesa definiram os contornos do território brasileiro. Questão do Acre. Em 1902, o Barão do Rio Branco foi convidado pelo presidente Rodrigues Alves para assumir a pasta de Relações Exteriores. Logo no início, se defronta com a questão do Acre. Em 1903, negociou com a Bolívia a assinatura do Tratado de Petrópolis, que incorporou o Acre ao Brasil. Para homenageá-lo, foi dado o seu nome à capital do estado, Rio Branco, capital do estado da Federação Acre. O Barão do Rio Branco permaneceu nessa função durante o mandato de 4 presidentes da República: Rodrigues Alves, Afonso Pena, Nilo Peçanha e Hermes da Fonseca. Barão do Rio Branco ocupou postos no Império, serviu ao imperador e também serviu a 4 presidentes da República do Brasil, República Velha: Rodrigues Alves, Afonso Pena, Nilo Peçanha e Hermes da Fonseca, um homem relevante da história do Brasil, que quando jovem praticava a arte da capoeiragem. Barão do Rio Branco, sofrendo de problemas renais, faleceu no dia 10 de fevereiro de 1912, na cidade do Rio de Janeiro. Obras do Barão do Rio Branco: Episódios da Guerra do Prata, Memórias Brasileiras, A História Militar do Brasil, Efemérides Brasileiras. Ocupação, diplomata brasileiro, data do nascimento, 20 de 4 de 1845, data do falecimento, 10 de fevereiro de 1912.
aos 66 anos de idade. Barão do Rio Branco, diplomata-mor do Brasil.